Boa tarde, galera. Boa tarde, né? Boa noite, bom dia. Depende da hora que você vai estar vendo esse vídeo. E hoje eu venho aqui para a gente bater um papo, né, a respeito de fábrica de salgados, né, sobre como você calcular os custos do seu salgado, né. Eu vejo aí muito na internet as pessoas falando a respeito desse assunto, né, e gostaria de colocar para vocês a forma que nós, da fábrica Mini Gostosuras, fazemos nossos custos de salgados. Primeiramente, você tem que determinar, independente da quantidade de salgados que você produza, tá, gente? Você pode produzir. Quando nós abrimos a fábrica em 2017, inclusive falando nisso, eu tenho duas novidades que eu vou colocar no final do vídeo também, para vocês verem o valor que essa fábrica de salgado tem para mim e para minha família. São duas novidades bem legais, mas depois eu falo a respeito disso. Então você tem que determinar, independente da quantidade de salgado que você fabrique, tá? Pode ser 5.000 salgados por semana, ou pode ser 100.000 salgados por semana. Um dia é fundamental isso, tá, gente? Um dia para fazer compras. No nosso caso, é toda segunda-feira. Isso desde quando nós abrimos a empresa. Sempre foi feito as compras dias de segunda-feira. Compra-se tudo? Compra-se praticamente tudo. Tudo que se refere à produção é comprado no dia de segunda-feira. Falta uma coisinha ou outra e tal, você vai lá e compra. Mas geralmente a gente compra todos os ingredientes. Isso é fundamental. Para quê? Para que você compare esses preços semanalmente. Para que você saiba exatamente aquilo que você precisa utilizar. Com o tempo, você vai pegando as manhas. Então, você vai comprando, cada vez vai sobrar ou faltar menos produtos. Vai ser certinho. Então, isso é muito fundamental, tá? Para que você tenha uma tabela, que você pegue a nota fiscal, para quem tem empresa, né? Para quem não tem, mas que pegue o tiquezinho do caixa. Para quem tem empresa, tem que colocar na nota fiscal CNPJ, aquele tudo que a gente já sabe, né? E no meu caso, todo domingo, hoje eu estou fazendo isso aqui, eu tenho uma tabela no computador que eu vou mostrar a vocês, e cada item ali eu coloco os preços. Eu vou colocando quanto custou o alho, quanto custou o presunto, quanto custou o caldo de carne, o caldo de galinha, a cebola, o requeijão, a farinha de trigo e assim por diante. E faço o fechamento da minha produção também semanalmente, que no nosso caso, é todo sábado. E lá no final, eu somo tudo aquilo que eu comprei, inclusive, gente, gás, iluminação, tudo aquilo que eu tive que ter para poder produzir um centro de salgado. E divido pelaquela quantidade que eu consegui produzir na semana. Por isso que não importa, pode ser 1.000 ou pode ser 100.000 salgados. Você vai dividir, pela quantidade de cento que você produziu e você vai ter o custo de fabricação. Tá? Em cima do custo de fabricação é que você vai colocar o preço do seu salgado. Ou seja, se você tem funcionário, se você tem aluguel, se você tem luz, isso são despesas fixas que não mudam. Tá? O gás você pode economizar, a luz também você pode economizar, mas pagar um funcionário você não tem como economizar. Deixar de comprar a farinha, você também não tem como economizar muito. Então existe, que nós vamos falar mais para frente, de custos fixos e custos variáveis. Né? Tem coisas que são custos fixos, que não tem jeito, aluguel,
Vamos botar luz, água, telefone, funcionário. Essas coisas, você vendendo ou não, você vai ter que pagar. Vendendo ou não. Então você tem que ter muito isso em mente, tá? Então, vamos voltar para a planilha de custo. Eu coloco tudo nessa planilha e divido. E vou achar o valor do centro do meu salgado. Quanto eu gasto para fabricar 100 salgados. A partir daí eu vou precificar o meu salgadinho. Vou botar 10%, 20%, 30%, 100%, entendeu? Quanto você achar que é suficiente para que você tire o seu salário, tire as despesas fixas e ainda sobre um pouquinho. Como eu sempre digo, a nossa região aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, é uma região que tem muita concorrência, né? Então os nossos salgados, eles são preços bem... é um preço bem barato, tá? Hoje a gente continua com o salgado a R$ 29,00 frito e 16 congelado, cento. Ainda tem gente, como eu sempre digo nos vídeos, que vende mais barato que isso. Mas assim, ele, nesse valor, com os ingredientes que a gente usa, que são os ingredientes de qualidade, a gente consegue manter a nossa loja de boa, tranquilo, tá? Outra coisa, uma outra dica que eu vou dar também para vocês, tá? Você seja o dono, ou você seja investidor, ou você seja aquela pessoa que faz tudo dentro da sua fábrica ou da sua revenda de salgado, faça um salário para você. Empresa nenhuma suporta o dono indo lá e tirando. Hoje vendeu 1.000, o cara vai lá e tira 900. Hoje vendeu 500, o cara vai lá e tira 300. Por isso que as empresas fecham. Sendo dono ou não, você tem que ter um salário. Especifique um salário para você. Especifique um salário para sua esposa. No caso aqui eu já falei. É eu, minha mãe e meu irmão. O meu irmão, ele nos ajudou a criar essa empresa. Só que ele mora em São Paulo. Ele não vive da empresa. Tá? Ele faz a contabilidade da empresa e ele tem um salário compatível de pessoas que fazem a contabilidade da empresa. A minha mãe é uma pessoa que fica na loja, numa das lojas de frente. Ela tem um salário compatível com uma pessoa que fica numa loja de frente, como se fosse um responsável. Eu cuido da produção, cuido de maquinário, cuido de um monte de coisa, como se fosse um gerente administrativo ou um gerente operacional. Eu tenho o meu salário. Nem todo o dinheiro que entra é do dono da empresa. Isso é a maior burrice que qualquer empresário, pequeno, médio ou grande, faz. Se você quiser ter uma retirada, você tem que ter uma retirada, talvez semestral ou anual. Empresa nenhuma aguenta um dono que vá lá no caixa toda hora e meta a mão no dinheiro. Já se diz, empresa é pessoa jurídica. Nós somos pessoas físicas. No momento que você queira juntar essas duas coisas, você não vai chegar a lugar nenhum. A empresa tem as suas despesas, as suas obrigações de impostos, de salários, de aluguel, de internet, de telefone, de conta de luz, de conta de água. Que se você tirar o dinheiro dela, ela não consegue durar um mês. Ponha isso na sua cabeça. Você que seja pequeno ou grande, que fabrique pouco ou muito, você tem que ter um salário. Vou dar um exemplo, meu exemplo. Eu tenho meu salário. Eu recebo 13º, eu recebo férias. Eu não vou lá, até porque é o meu irmão que administra o dinheiro da empresa, e falo para ele assim, hoje eu quero 5.000 de salário. Não.
Eu tenho um salário estipulado. Ele me dá aquilo que a empresa lucra. Ainda tem isso. Se a empresa não lucrar, o dono não tem salário. Que a prioridade é o quê? Os funcionários. O aluguel. Para quê? Para que a empresa continue girando. Né? Se a empresa lucrar, aí o dono tem salário. A empresa investe em maquinário, ela compra imóveis, ela reinveste novamente em maquinários, como eu sempre digo também nos meus vídeos, maquinários é fundamental para uma empresa funcionar. Então tem isso na cabeça, gente. Vamos fazer 5 anos de empresa. Eu comecei ganhando R$1.000 por mês. E meu irmão ainda falou pra mim assim, ó, meu irmão é 10 anos mais novo que eu. Meu irmão tem... Eu tô com 46, ele tem 36. Mas é um cara que estudou, é um cara inteligente. Eu nunca quis estudar. Eu sou braçal. Eu pego as coisas no olhar. Me julgo uma pessoa muito inteligente. Mas não quis estudar. Mas, graças a Deus, tenho a força de vontade de trabalhar e pego as coisas com muita facilidade. E ele falou para mim assim, se essa empresa, em 3 meses, ela não for para frente, a gente fecha. A gente fecha porque a gente não vai ficar injetando dinheiro numa coisa que não vai dar certo. Mais para frente também eu vou falar de uma outra situação, de uma loja que nós abrimos, e nós provavelmente vamos fechar ela agora, depois das festas de final de ano. Essa empresa, essa loja, ela está há 1 ano e 2 meses e ela não dá dinheiro, ela paga as despesas. Empresa que só paga despesa, fecha. Fecha porque a empresa ela foi feita para te gerar lucros, para te dar coisas, para fazer você sobreviver e ajudar pessoas. Não deu dinheiro, só paga despesa, está dando dinheiro para os outros. Está dando dinheiro para o funcionário, está dando dinheiro para o dono da loja, para o cara da Light, para o cara da SEDAI aqui no Rio. E você não está ganhando nada. Tem que saber a hora também de fechar. Eu vou falar a respeito disso quando eu estiver encerrando as atividades lá. Tá? Então, ele falou para mim, ó, em 3 meses, se essa empresa não der certo, a gente fecha. Fecha isso e vamos fazer outra coisa, porque não tem como você ficar injetando dinheiro. Não se injeta dinheiro sem ter um retorno, tá? Até se injeta, quando você tem uma previsão, uma estimativa, acha que essa empresa vai vir a decolar daqui a 1 ano, 2, beleza. Pô, mas um bagulho que você vende assim, uma fábrica de salgado, uma fábrica de picolé, um negócio que tem que girar rápido o dinheiro, se não for para frente, amigo, você se afunda. Você se afunda. Entendeu? Ela tem que, no mínimo, como essa outra loja tá lá, 1 ano e 2 meses, pagar despesa. Mas não é legal. Não é legal. Então ele falou pra mim, ó, 3 meses não deu, fecha. Graças a Deus não foi preciso. E o cara meu irmão é formado em administração de empresa, ele é gerente ele é responsável, né, por uma grande empresa em São Paulo, no ramo de ração de animais. Então ele lida com muita gente que sabe como é o mercado, o que tem que ser feito. Ele é formado, se não me engano, é pós-doutorado na NBA, em administração de empresa. O cara O que ele fez? Nasceu. Por que deu certo? Ele nasceu para estudar e eu nasci para trabalhar. É mais ou menos isso. Né? Ele trabalha muito com a cabeça e eu trabalho muito com os braços. E eu sou muito criativo. Então, essa parceria deu muito certo. Então, a gente está aí até hoje. Né? Mais 2 pontos chaves que eu queria falar com vocês nesse vídeo, para a gente não prolongar muito. Tenha uma planilha de custo. Custo de produção é fundamental. E custo fixo também.
para você precificar o seu salgado, para saber quanto você precisa no mês, quanto você precisa faturar, você precisa desses dois caminhos, tá? Então eu vou virar aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia, que eu vou mostrar para vocês como é uma planilha. Eu não vou mostrar a planilha de custo, porque custo varia. Tem gente que paga aluguel, tem gente que não paga, mas é mais ou menos isso aí que eu falei, tá? Pesquisa na internet que você vai saber o que é um custo fixo. Bota lá tudo, aluguel, luz, água, telefone, funcionário, tudo que você paga que não tem jeito. Entrando dinheiro na loja ou não, você tem que pagar. Agora, mercadoria não, você fabricou, vendeu, você recompra de novo, então é custo que varia. Fixo não tem jeito. Tendo sol ou chuva, tu vai ter que pagar, né? Então, primeira coisa é se apoiar nisso. Se nós não tivéssemos isso, a gente não poderia dizer que essa loja do Monteiro, lá, que é a estrada do Monteiro, aqui no Campo Grande, no Rio, ela só paga despesa. Porque se a gente não soubesse porque entra o faturamento dela lá, não é ruim, é um faturamento de 15 mil por mês, 14 mil por mês. E não dá dinheiro. Se é outro, fala assim, pô, 14, 15 mil tá dando dinheiro. Nem sempre. Nem sempre. Um custo de aluguel lá é R$ 2.500 por mês. Só de aluguel. Entra funcionário, um monte de coisa. Entendeu? E lucro é tudo aquilo que você tira, né? A produção, as despesas e o que sobra. 15 mil não é lucro. Tem que saber também o que é lucro. Mas pra gente não alongar, é mais ou menos o que eu queria falar com vocês. Também vou mostrar duas novidades para vocês aí. E qualquer dúvida, né, eu estou aqui sempre para poder responder para vocês com a mais clareza possível, né, de forma mais clara possível. Né. Então é isso. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês mais ou menos, para vocês terem uma ideia como funciona. Né, e aí vocês vão fazer aí. Né? E com essas dicas eu acredito que vocês vão pegar um caminho bem legal aí para poder saber quanto é o custo do seu salgado e quanto você tem que colocar para revenda. É bom perguntar também às pessoas, né, da sua região. Aqui na nossa região tem uma variação aí de hoje em dia está em 14 a 16 reais um salgado congelado, fabricado por máquinas, né? Tem essa diferenciação aqui também, o que é máquina e o que é manual, que ó, isso acabou. As máquinas modernas, se você trabalhar tudo bonitinho, com um bom produto, não tem mais esse negócio de estourar, não tem mais nada disso, mas as pessoas ainda ficam nesse negócio, manual, máquina. Gente, recheio passa em qualquer um, tá entendendo? É só, tem gente que quer colocar lá uma miséria de recheio, outro quer colocar mais recheio, tá entendendo? É só ter o caminho que você quer pegar, a sua pegada ali. Ou você quer colocar muito recheio, pouco recheio, a máquina te dá essa proporção. Pode ver salgado pequeno, médio, grande, entendeu? As máquinas mudaram muito de uns anos para cá. Mas aqui ainda tem essa situação de salgado manual. Então o salgado manual aqui, Neguinho cobra 45, até 50 reais você acha. Mas de máquina não, ele ficou um pouco desvalorizado porque também teve muito problema no início, né? Estourava-se muito salgado, as pessoas tiveram muito problema. Eu, graças a Deus, nunca tive. Né? Porque como eu já vinha de produção de padaria, eu vinha de buffet de festa, salgadeiro, então assim, eu já tinha uma massa legal, então foi só adaptar mesmo para a máquina. Então nunca tive, graças a Deus, esse tipo de problema. Né? Então vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês mais ou menos como é que é a nossa tabela. E também vou colocar nesse vídeo duas novidades aí que eu acho bem legal, entendeu? Uma é uma homenagem que eu fiz, né? Para todo esse momento que eu estou vivendo. E a outra é tipo um painel que nós fizemos também lá no prédiozinho que a gente comprou, que a gente está reformando. Que futuramente na parte de trás talvez seja a nossa fabricação. Hoje a gente está num lugar alugado, né? E a gente tem esse sonho de montar a nossa cozinha. E é isso, tá bom? Então aguenta aí que eu vou virar a câmera. Então, galera, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó.
eu tenho essa planilha aqui e eu faço ela quando eu sinto, não vou dizer pra vocês que eu faço toda semana não, mas pelo menos uma vez por mês eu faço essa planilha, tá? Quando eu sinto que as coisas mudaram muito, agora deu uma certa amenizada, né? Vocês estão sentindo que as coisas deu uma amenizadazinha, não tá aquela variação tão grande de uma semana devido a gente fazer compra toda segunda-feira. Por isso que eu digo que é importante ter um dia para as compras e um dia para fazer isso aqui. Eu faço as compras no início da semana e faço a planilha no final de semana, porque eu já terminei de produzir tudo que eu tinha, então eu sei a quantidade de centos e eu sei qual é o custo. Tá? Eu não vou mostrar o custo do meu salgado, como eu sempre digo. Cada um sabe aí qual é o seu custo, qual preço deve colocar, a sua região. Então, assim, eu não vou mostrar o meu. Tá? É uma coisa muito pessoal, né? Eu só vou ensinar a vocês o caminho, para que vocês cheguem para poder saber o valor que vocês devem praticar e na sua região também. Tem gente que pode praticar um pouco mais, se a região permitir, é óbvio, né? E talvez gente que pratique até menos. Tudo depende da sua região. E como eu sempre falo aqui, eu sou bem sincero, entendeu? Eu não estou aqui para precificar salgado de ninguém, eu estou aqui para poder bater papo com vocês e aprender junto com vocês. Então vamos lá. Tá vendo? Eu compro ali, ó, comprei o alho, comprei o presunto, comprei o caldo de carne, todos eles têm preços. Todos eles. A hortelã, o bacon, tudo que eu uso, tudo que eu uso. Tá? A farinha, tudo. Quanto eu pago de água, tá vendo lá embaixo, ó? Nesse caso aí, eu não coloquei a água porque a água é mensal, né? Mas geralmente eu boto um custo de água aí de R$ 50. Porque lá na nossa fábrica, a gente paga a água normal da SEDAI, né? Só que é para a fábrica toda. Para fabricar o salgado, eu divido essa conta e coloco em torno de R$ 50. Aí não está aparecendo, porque nessas 2 semanas ele não está fechado o mês, entendeu? Mas está lá a água. Eu sei que eu tenho que botar água, então no começo do mês eu já coloco lá R$ 50 de água. A mesma coisa é o gás, tá vendo? O gás a gente abastece, lá a gente tem aqueles botijão da Supergasbras, então o caminhão vem e abastece. Então mais ou menos o custo que eu uso para o gás é mais ou menos isso aí, é aproximado, tá gente? Mas eu tenho uma noção. Então eu pego todos os itens, luz, água, gás, tudo, tem que entrar tudo. E fabriquei, digamos, 1.000 eu pego esse valor, somo, vejo o total e vou dividir pelos 1.000 que eu fabriquei e vou achar a quantidade de 100 salgados, que é 1 cento. E vou precificar. Se for R$ 10, eu quero botar na minha região aqui, dá para me botar R$ 20, eu vou colocar 20. O frito ele entra mais a caixa, entra o óleo, eu tenho que fazer, porque aqui é o preço, nós temos outra tabela também, tá? Mas aqui eu estou falando de congelados, é o custo do salgado, não importa se ele é frito ou congelado. Mas se for frito, ele vai ter que acrescentar o gás para fritar, a mão de obra da pessoa, entendeu? Então isso tudo você tem que ter em mente. Mas é mais ou menos isso aí que eu queria falar com vocês. Tá entendendo? É dar essa luz. Como eu sempre digo, não somos o dono da verdade, né? Mas eu quero dar uma luz para vocês aí, tá bom? E uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eu sou tão apaixonado pelo que eu faço e pela minha empresa, né? Eu nunca tive uma tatuagem na minha vida. E agora com 46 anos eu decidi fazer essa homenagem. Escrito gratidão, a nossa logomarca, né, que é uma carinha feliz com um chapéuzinho, e a data que nós inauguramos a nossa loja. Eu tatuei ela no meu braço. Então está marcado para o resto da vida. E é uma forma também de eternizar, né, esse momento na minha vida e o que realmente eu amo fazer. Eu tenho essa empresa por amor. Eu cuido, eu me dedico, eu trabalho dia a dia para o melhor para mim, para minha família, para os meus clientes e para as pessoas que me rodeiam, meus funcionários, meus colaboradores, entendeu? Não é simplesmente um negócio. Então tá aí, ó, tatuado na minha pele.
Valeu, galera. Essa imagem aí eu vou me despedindo e vou colocar para vocês também uma outra coisa que a gente fez lá no imóvel que a gente comprou, tá bom? Fica com Deus e tamo junto. Vamos trabalhar aí para crescer essas fábricas de salgado aí em todo o país. Valeu, galera. Abraço.